Bom, vamos lá, pessoal. Eu sou Carlos Orlando, pesquisador de parapsicologia. Estamos junto com o Maurício também, que também é estudioso de parapsicologia. Ambos seguimos a linha do Padre Quevedo e somos divulgadores dos estudos do Padre Quevedo. Os estudos envolvendo fenômenos parapsicológicos, envolvendo o estudo sobre demonologia, que já falamos anteriormente e vamos falar em diversos vídeos sobre demonologia, diabos, demônios, existem, não existem? Historicamente, o que se achava, o que se acha, por aí vai. E também sobre o estudo fantástico, que esse vai ser sempre a nossa prioridade, que é o estudo dos milagres. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso aqui, mas vai ter muitos vídeos sobre milagres, tá? Agora, o vídeo de hoje, em especial, ele tem o seguinte tema, seguinte título: As provas ou evidências. Então, vamos lá, pessoal. O tema de hoje tem o seguinte título: As provas, evidências sobre a existência de Deus. Eu vou falar 4 evidências, 4 provas sobre a existência de Deus ou de algo superior ou do plano sobrenatural, mas sempre vai se chegar a Deus. 4 provas. A primeira prova é a prova que Einstein chegou, né? Einstein, na sua imensa inteligência, focada no estudo do cosmos, né? Astrofísico, ele chegou nessa prova que tem que ter um criador, porque tudo tem um início, tudo tem um início, tudo tem uma causa. Não existe algo sem a causa que a formou, que a fundou, que a criou. Tudo tem uma causa no mundo científico. Tudo. E mesmo o Big Bang, que hoje é a teoria mais plausível da formação do universo, a criação do universo, da formação, tem que ter uma causa do Big Bang. Cadê a fagulha, né? Cadê o fato gerador que causou o Big Bang? Ah, mas tem teorias em que o Big Bang se deu da retração de um outro universo, ou de múltiplos universos, ou como está na moda da ficção científica, de universos paralelos. Pode discorrer quanto quiser na imaginação e na teoria, mas sempre vai se chegar. Cadê a causa? Cadê a causa? Causa encausada, que se fala muito. Que só pode ser, tem que ter uma criação, e não somente a transformação da matéria, tem que ter a criação. Essa foi a conclusão que Einstein chegou. Einstein e muitos cientistas, né? Em que a lógica pede uma causa da criação. E para se criar algo do nada, somente Deus. E não existe, ou a pessoa que não quer falar Deus, né? Somente algo superior, né? Depois a gente vai chegar no Deus. Einstein não acreditava porque não estudou isso. Num Deus pessoal, num Deus bíblico, num Deus pai, né? Ele acreditou, porque ele era o campo de estudo dele, no Deus criador. A causa de todas as coisas. Então, a primeira prova da existência de Deus é a causa. A causa de tudo vai se chegar no princípio criador. Qualquer pessoa que consiga se debruçar sobre isso, estudar a fundo, afinco, não importa se a pessoa, se a ciência desbravou o macrocosmos e o microcosmos no quântico, na teoria das cordas, nos quarks, tem que ter uma causa para tudo isso.
e a causa somente pode ser o princípio criador, tá. E hoje, especificamente hoje ainda, temos a energia escura e matéria escura que tá uma incógnita, né, tá uma incógnita. Existe, mas cadê? Aí é uma coisa que a gente vai falar até em outros vídeos também, tá. Então a primeira prova da existência de algo superior, e vamos chamar de Deus esse algo superior, é a criação de tudo tem que ter uma causa, e para criar algo do nada, somente um princípio criador, somente Deus. Primeira prova. A segunda prova, ou evidência, como queiram, nós vamos agora falar da antropologia. Estudando as civilizações mais antigas, né, de diversas partes do mundo, pinturas rupestres, Homem das Cavernas, a gente via sempre nas civilizações a adoração do que eles acreditavam ser algo superior. Adoravam a lua, adoravam o sol, tinham o feiticeiro, tinham o pajé, civilizações acreditavam na vida após a morte, muitas, muitas. Então, é comum em todas as civilizações antigas o instinto de crer em algo superior. Adorar o divino e a percepção de uma vida após a morte. E onde está a prova? A prova está, ou evidência, a natureza não faz nada em vão. Nada em vão. Não existe nada na natureza que não tenha um objetivo, uma função, um significado. Se o ser humano nasceu com esse instinto, e nós vemos esse instinto em todas as culturas, de necessitar acreditar no divino, no algo superior. Para eles eram a lua, o sol, as forças da natureza, o barco que levava a pessoa para outro mundo após a morte, por aí vai, né? Então, esse crer, essa crença inata do ser humano, desde os primórdios, só pode ter um significado. Nascemos com esse instinto, com essa necessidade. Se existe em nós, no ser humano, em todas as épocas e povos, significa que é verdade, porque a natureza não fez nada em vão. A primeira prova é uma prova de lógica, né? Tudo tem que ter um princípio, uma causa. Então, se chega no Criador. A segunda evidência é: existe em nós, no ser humano, uma necessidade de adorar, de perceber que a vida tem um pós-morte. Se existe, se está em nós, significa que é verdade. A natureza não faz nada em vão. Uma prova indireta, é uma evidência indireta. Mas é claro que tem que ser indireta, porque somente na última prova que nós vamos falar o que realmente é aquele que cala-se, calam-se os céticos e os ateus, porque é uma prova muito evidente. Mas nessa, o espiritual estar no material não tem como você observar, medir, não tem como perceber. Por isso que tem que ser também de uma forma indireta. Então, essa é a segunda prova e evidência da existência de Deus. Temos em nós uma necessidade inerente de adoração.
e de percepção que teremos uma continuidade. Se temos, logo existe. Maurício? Oi? Tá, só para saber se você está aí. Vamos lá. Vamos na terceira prova, terceira evidência Acho da que falta a existência. segunda. O senhor falou a segunda? Segunda, a primeira, falei a segunda. A primeira é o que Einstein chegou, que é o princípio de tudo, princípio de algo criador. A segunda é a necessidade que todo ser humano tem, que nasce com isso, dos povos de adoração de algo Ok. superior da percepção da vida pós-morte, tá? Agora, a terceira. A terceira, ela é no campo parapsicológico, que Padre Quevedo estudou muito isso, que se chama telepatia. A telepatia, tá? Praticamente muitas e muitas famílias têm casos de sonhos, de percepções enquanto a pessoa estava num estado meio sonolento, em que a pessoa sonhou com tragédia que aconteceu, geralmente é tragédia, mas com uma riqueza de detalhes imensa que foge do acaso, foge da coincidência. Existe sim a telepatia e temos muitos e muitos e muitos e muitos casos, né, com riqueza de detalhes imensas, imensas. E a telepatia não está sujeita ao tempo, porque pode ser no mesmo momento do acontecimento, mas pode ser antes, e a maioria das vezes é antes que acontece. Então, não está sujeita ao tempo, logo ao material e nem ao espaço. Pode ser a pessoa sonha, uma mãe sonha que o filho no outro lado do mundo tem um acidente, então um espaço imenso. Então, não está sujeito ao tempo nem espaço. Então, qual é essa prova da telepatia como existência de algo superior? A telepatia é a prova de que nós temos uma alma, uma alma espiritual não sujeita à matéria. E essa alma, raríssimas vezes que a telepatia acontece, tá? Ela não é sujeita ao tempo e nem ao espaço. Então, é uma prova de que temos uma parte espiritual. Telepatia não está sujeita ao tempo nem ao espaço. O que não está sujeito ao tempo nem espaço? O espiritual. Não existe nada que não esteja sujeita ao tempo nem ao espaço. Se não é plano material, logo é plano espiritual. Então, a terceira prova, eu não vou falar agora da existência de Deus, tá? Mas da parte espiritual. Logo se chega a Deus. Então, a terceira prova não seria especificamente a existência de Deus, mas da parcela espiritual que nós temos. Ok? Então, telepatia. E depois a gente vai fazer vídeo sobre telepatia, com muitos casos, com mais riqueza de detalhes também, sobre telepatia. O que é, o que não é. E agora, a quarta prova, a quarta evidência da existência de Deus. E essa é a mais fantástica de todas. Essa é quem estudar a fundo e não apenas superficialmente, realmente fica com o queijo caído, que era o grande estudo do Padre Quevedo que a mídia não mostrava, né? Mostrava apenas a parte um pouco, até um pouco folclórica dele. Mas o grande estudo do Padre Quevedo era essa prova que nós vamos falar agora, que é o quê? Os milagres. Os verdadeiros milagres. Em primeiro lugar, não confundam, pelo amor de Deus, milagre qualquer, milagre que se está na boca do povo, milagre. Milagre como uma coisa rara, milagre como uma coisa difícil,
milagre como uma coisa boba, com os verdadeiros milagres, é isso que nós vamos falar agora. O que são os verdadeiros milagres? Verdadeiros milagres é o impossível. É o impossível, nós vamos falar sobre isso. O impossível acontecer. Isso não tem possibilidade nenhuma de acontecer, está ali. Vamos estudar. Isso é o milagre, tá? Curas milagrosas em que não tem nenhuma capacidade de ser a recuperação normal do organismo, nem normal, nem à base de qualquer química ou medicamento, tá? Feridas, fístulas se fechando automaticamente numa fração de segundo, né? Como tem muitos milagres assim em Lourdes, na França. Milagres de uma perna decepada, enterrada, a perna da... E depois de anos, por milagre divino, milagre sempre divino, a perna aparecer na pessoa novamente, foram desenterrar, a perna não estava mais lá, coisa fantástica. Depois nós vamos falar sobre esse milagre também em outros vídeos, tá? Então, milagres de curas, e não só curas, tem os milagres mais fantásticos ainda, os milagres permanentes, está aí para ser estudados. Milagre do sudário de Turim, o pano e a imagem não são o milagre, mas o que formou aquela imagem, aquela luz fortíssima, de brilho imensamente superior ao sol, que foi a ressurreição de Cristo, que formou o milagre, que formou a imagem, aí sim é o milagre. O fantástico milagre de Nossa Senhora, do manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que ali sim a imagem é o milagre, tá? Num poncho de índio feito de fibra vegetal, e ali formou uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe fantástico, e a gente vê uma riqueza de detalhes, uma riqueza de imensos milagres num milagre só ali, tá? Os corpos incorruptos de santos, em que não se apodrece, ou alguma parte do corpo não se apodrece, e não tem nenhuma substância química, não é mumificação, saponificação, ou química do terreno, nada. Tá? Agora, por que dos milagres? O que são os milagres? Milagres é a interferência direta de Deus em sua obra, em sua criação, que é a natureza. O porquê dos milagres? Exatamente, é a quarta prova. Os milagres são as provas da existência de Deus, a assinatura da sua doutrina. Vamos falar de São Tomé. Vamos falar 12 apóstolos, né? Fora os discípulos que estavam lá, tudo. E Judas não estava. Mas um deles questionou, duvidou. Os outros, bastava fé. Mas Tomé não. Tomé queria provas. Tomé queria e questionava, queria provas, senão ele não estava conseguindo acreditar. E Jesus deu as provas para Tomé. Deu uma bronca depois, né? Mas deu as provas para Tomé. Levanta, põe o dedo aqui, na ferida, na chaga. Toca meu ombro. E aí Tomé ajoelhou, meu Senhor e meu Deus. Então, Jesus, sendo Deus, ele deu as provas da sua ressurreição, da sua redenção para a humanidade. Deus Trino nos dá as provas da sua existência, da sua revelação e da sua igreja. Que são os milagres. Padre Quevedo falava, eu vou falar de novo, né? É muito polêmico isso, mas precisa ser dito. Deus só revelou uma igreja. Claro, ama a todos, salvação está para todos. Está possível para todos. Né? Cada um
vai ter a sua purificação, seu julgamento, mas a revelação foi para uma igreja. Deus não pode se revelar em diferentes doutrinas. Uma igreja acredita na Eucaristia como sendo realmente o corpo de Deus. A outra é um simbolismo do corpo de Deus. Espera aí, qual que é verdadeiro? O que é verdade e o que não é? Deus tem e faz, assina e prova. Qual que é a verdade, qual que é a verdadeira revelação. Então, somente a Igreja Católica existem os milagres. Não um milagre como prêmio. O milagre nunca é prêmio. O milagre nunca é prêmio. Nos basta a graça. Claro que devemos rezar, pedir, mas a graça de Deus nos basta. Já dizia São Paulo. A graça de Deus nos basta. A graça de Deus basta para uma pessoa de 100 anos, que viveu 100 anos, uma que viveu 1 ano, ou um abortivo de 10 segundos. A graça basta. Porque a realização plena na ressurreição é no plano espiritual. Então, o milagre não é prêmio. Prêmio de fé, prêmio de mérito, não. Nunca merecemos nada. O milagre é a assinatura de Deus para a sua revelação. E nós vamos falar muito sobre milagres, milagres permanentes, características dos milagres que os estudos concluíram, tá? Os milagres de cura, o que basta, que observou nos inúmeros milagres de curas, o que observou, né? Uma cura, a pessoa morreu em 1 ano, não. Geralmente sempre foi 10 anos após o milagre da cura, que então não é uma coisa assim, que foi um milagre fortíssimo, e a pessoa morreu no mês seguinte. Poxa, mas aí então não é. Então, existem muitos estudos sobre os milagres, desde curas, milagres permanentes do sudário, milagres eucarísticos, e tem um recentíssimo em Buenos Aires, fantástico, milagres eucarísticos, milagre de sangue de San Gennaro, um milagre maravilhoso da liquefação do sangue de San Gennaro, e por aí vai. Então, para acabar o tema do provas da existência de Deus, para concluir, primeira prova e evidência. Tudo tem que ter algo, a causa. Estudando as causas, se chega no princípio criador. Deus criador. E foi o que Einstein e outros cientistas chegaram nessa conclusão. Tem que ter um criador. Para se criar algo do nada, tem que ser Deus. Segunda prova, segunda evidência. A humanidade, em todos os povos e épocas, sempre se observou a necessidade de adorar algo superior. E a continuidade do pós-morte. Isso se chega, a natureza não faz nada em vão, isso se chega a uma conclusão que, se temos essa necessidade, existe. É um instinto. Terceira prova, evidência do divino, ou de algo superior, ou da alma espiritual. A telepatia. A telepatia prescinde o tempo e o espaço. Nada prescinde o tempo e o espaço. Só o plano espiritual. Então, temos telepatia, temos alma. Temos alma, existe o divino, existe o lado espiritual, existe o plano espiritual. Se chega a Deus. Terceira. E quarta, os verdadeiros milagres, que são a assinatura fantástica, inquestionável, irrefutável, maravilhosa, que Deus assina os dogmas, assina a doutrina, assina a revelação pelos milagres. Maurício, é com você. Bom, vamos encerrar com algumas perguntas, um bate-bola. Estamos em sintonia com pessoas do grupo no WhatsApp
psicologia. Quem quiser, eu vou deixar também o link aqui embaixo para quem quiser perguntar. E quem pergunta é o Natan Gabriel. Ele quer saber quem é Deus, o que ele é e provas da sua existência. E fala também sobre ateus versus crentes. Bom, a prova a gente já falou, aliás, o Carlos já falou. A prova acabamos de falar as 4 provas, 4 evidências. Isso, exatamente. Então, um bate-bola com essas duas perguntas. Quem é Deus? Tudo que podemos falar sobre Deus, na verdade, não conseguimos falar nada. Deus é o poder supremo, é o ser absoluto, onisciente, onipresente, onipotente, que nos criou, Senhor do tempo, Senhor do espaço, sabe todo o nosso passado, presente e futuro, não só nosso, como de toda a humanidade, não só sabe como criou tudo isso, tudo é criação de Deus. É que, infelizmente, o homem, esse é o pecado original, né? Esse é o pecado original. É a capacidade de pecar e de se pôr, esquecer a sua fragilidade perante Deus. Se o homem imaginar que Deus criou um universo sem fim, que não dá nem para conceber o universo material, não dá nem para entender muito bem o universo, mas que Deus criou tudo isso para nós, e nem estou falando da redenção ainda, né? Somente de nos pôr aqui no planetinha. Então, o imenso amor de Deus. Então, não dá para falar tudo o que se falar sobre Deus, na verdade, ainda não é nada. Tem outra pergunta aqui, também no grupo, que é: como sabemos que o Deus da revelação bíblica é o verdadeiro? O senhor já respondeu, né? Pela quarta prova. Dos milagres. Isso. E a última é do Daniel. Peça para ele falar sobre o fantástico argumento ontológico de Anselmo. Eu não sei qual argumento que é esse. Se puder me falar, a gente discute. Eu acho que está até no seu site, se eu não me engano, é aquelas provas filosóficas, lembra? Os argumentos. Sim, mas essas 4 provas, eu quero ser bem didático, tá? Para que todas as pessoas entendam essas 4 provas, que a criação, a causa, a necessidade inata da adoração em todos os povos, que é uma coisa que todo mundo vai conseguir entender. E a terceira e a quarta, a terceira, telepatia, que todo mundo sabe também, ou tem casos na família, ou já teve casos individuais. E a quarta, os fantásticos estudos dos verdadeiros milagres. Mas outras provas, a gente vai fazer mais vídeos, essa aí ontológica e outras provas que tem, que o Quevedo fez um artigo, inclusive, sobre isso, tá? A gente pode discutir em outros vídeos, Maurício. Maurício, e a gente vai fazer vídeos sobre os milagres permanentes também, tá? Milagres. Sim, excelente. Do Sudário, fantástico, de Guadalupe, maravilhoso. Que até hoje tem muito à toa acreditando que é pintura. Corpos Incorruptos, San Gennaro, e Milagres Eucarísticos, Lanciano e Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, inclusive, se o pessoal que nos assiste puder pegar mais informações, inclusive entrevistas com os pesquisadores de lá, seria fantástico. Ótimo. Maurício. Oi. Tá certo, então. Tá, eu vou concluir aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.